Aqui professor Renan Carrillo e com o episódio 4 da série Edith Stein, por uma existência humana autêntica e com propósito, nessa busca incessante pela empatia e a simpatia. E no episódio 4, cuidado ético do outro. Existir também não é apenas cuidar de si mesmo, é cuidar do próximo. E para cuidar do próximo é preciso se relacionar com o próximo, Relacionamento tem a ver com cuidado. E nessa sequência é uma análise, é uma reflexão dos pensamentos da filósofa Edith Stein com relação à empatia para o cuidado da pessoa humana, e do mesmo modo do filósofo Max Scheler acerca da empatia. Ele acaba influenciando bastante a elaboração dos pensamentos acerca da fenomenologia e da constituição do ser humano, em Edith Stein, e pensar que a simpatia, como já mencionado nos episódios anteriores, e o convite para conferirem os episódios anteriores, a empatia e a simpatia, eles vão convergir nesses pensamentos e apresentando essa importância do cuidado com a pessoa. A empatia de Stein leva o ser humano a perceber as vivências alheias e a necessidade do cuidado ético do outro. Scheler, em relação à simpatia, traz o amor como base para o cuidado ético, essencial nessa relação com o outro. O cuidado ético e empático é essencial no desenvolvimento das relações e interações humanas, que torna o espaço público, o espaço, se podemos aqui dizer, o espaço existencial, para que então o ser humano entenda que ele não está isolado. A consciência manifesta não é uma consciência isolada, a consciência manifesta, ela tem o outro, e o outro é também um eu, não eu, mas aquele outro é um outro eu, e nessa relação de eus temos a empatia. Se pararmos para pensar, enquanto eu faço o discurso enquanto eu, é meio que eu estou isolado. Se eu estou transitando, passando por um lugar e duas pessoas, ou seja, uma pessoa, ela vai me avistar, ela vai dizer ele. E se eu me coloco junto num grupo de pessoas, eu não vou falar eu não vou ser denominado como ele. Existe o nós. Tudo isso na busca de relação das pessoas. Embora pessoas diferentes dentro dessa classificação da linguagem, é uma pessoa, é aquela mesma pessoa que busca um relacionamento, e o relacionamento é uma manifestação de consciência, e essa manifestação de consciência faz parte da constituição humana. Essa constituição humana ela não é isolada, não tem como eu me constituir enquanto pessoa anulando a consciência do outro, porque nesse aspecto perceber a consciência do outro é perceber a si mesmo. Afinal, o eu me entendo enquanto eu. Quando eu me deparo com outro eu, e eu chamo esse outro eu de você, e aquele você me entende enquanto eu. E nessa lógica, novamente, a manifestação do cuidado. Cuidado ético. Pensar em ética já nos traz a dimensão de responsabilidade, de uma reflexão acerca daquilo que estamos fazendo, do nosso comportamento, antes do comportamento, de nossos pensamentos, como que nós de fato vamos elaborar os nossos pensamentos para que tenhamos uma prática, para que tenhamos uma responsabilidade perante a realidade em que nós vivemos. E dentro dessa realidade em que nós vivemos, nós temos o outro.
E isso exige um cuidado. E esse cuidado, ele vem na dimensão da empatia, né? O tema da empatia em Edith Stein, na sua tese de doutorado, ela traz essa dimensão, a empatia ou o problema da empatia. Não que a empatia em si seja o problema, mas por que o ser humano ele tem essa dificuldade de ter esse cuidado para com o próximo. E aqui a reflexão é exatamente, a empatia ela tem que ser prática, ela tem que ser manifesta em atitudes. E quanto mais se intensifica essa prática empática, anula-se os fatores negativos. E quais são esses fatores negativos? Dentro da lógica de relacionamento, vamos entender que nem sempre o relacionamento ele é amistoso. Há espaço para os erros. E dentro dessa dimensão dos erros, se nós não conseguirmos entender que a falha humana ela faz parte da nossa natureza, e para então a empatia surge como um remédio para curar essas falhas. Errou, né? A pessoa errou, então agora qual que é o próximo passo? Aquele que sofreu, que foi acometido por aquele erro, ele está ferido, ele está magoado, então a empatia ela surge como um chamado, né? Uma convocação de posicionamento na realidade para que então surja uma nova oportunidade de vivência. De certo momento, quando ferido nós ficamos, quando ferido nós estamos, queremos afastar. Mas nessa dimensão nós devemos entender, né, na perspectiva do Martin Buber, que o eu e o tu, por mais que eles possam discordar em certas lógicas de relacionamento, muitas vezes pessoas elas se machucam. Olhem para o momento histórico que Edith Stein ela viveu. O episódio anterior, eu tratei sobre a questão da destruição do outro. E a empatia, o eu e o tu, é sempre essa convocação desse cuidado ético do outro. Mas por que cuidado ético? Pode parecer redundante, mas é um cuidado de responsabilidade. É um cuidado que a todo momento nós somos convidados, nós somos convocados para refletir sobre o que estamos fazendo perante os demais. E agora a seguir, vamos ver um breve vídeo, uma breve reflexão acerca de um conterrâneo de Edith Stein que toma de fato uma postura, a empatia prática. Realmente ele se coloca no lugar do próximo da forma mais profunda, da forma mais descomprometida de qualquer interesse. Simplesmente ele se transforma, não no aspecto de identidade, ele se transforma no outro. Em que aspecto? Ele se coloca no lugar de sofrimento do outro para que o outro não sofra aquilo que tenha que sofrer. Vejamos. Cuidado ético do outro. Assim fez Maximiliano Kolbe, a empatia na prática. Contemporâneo a Edith Stein, testemunhou as atrocidades e o momento horrendo da época. Assim como Edith Stein foi encaminhado a um campo de concentração, ele poderia ter se escondido, ele poderia ter fugido, mas não, ele foi para o campo de concentração e lá ele toma um posicionamento, a empatia na prática. Um dos prisioneiros foge e os guardas do campo de concentração, em forma de punição, vão executar 10 outros prisioneiros. Eles estão no pátio. Um a um é chamado para ser escolhido. E um pouco antes de Maximiliano Kolbe,
um prisioneiro é chamado, e este clama pela sua vida em nome do seu filho e de sua mulher. E Maximiliano Kolbe, vendo aquilo, toma uma decisão. Decide tomar o lugar daquele prisioneiro. O guarda então aceita e a vida do prisioneiro é poupada. Os 10 prisioneiros são encaminhados a uma cela e a sua pena de morte é morrerem de inanição, ou seja, morrerem de fome. Eles ficam ali por 10 dias. Maximiliano Kolbe cuidando de todos, ainda mesmo no sofrimento, se colocando no lugar deles. Os guardas nazistas, pasmados com aquela situação, decidem então injetar um remédio para que ele então viesse a morrer. Empatia na prática, se colocar no lugar do próximo, ser para o próximo, agregar, não destruir, viver uma vida para, não somente para si, mas para o outro. Imita o que vês de bom nos outros. Imitar é exatamente nessa busca de valor, não no sentido copista de não ter uma opinião, mas que realmente essa imitação é dentro da dimensão da empatia e também na dimensão da simpatia. E essa relação com a simpatia dentro do Max Scheler, que tem contribuições, né, filosóficas dentro dessa dimensão da elaboração da teoria dos valores, segundo o qual a convivência permite aos seres humanos não apenas se reconhecerem por meio da empatia, mas também mostrando a possibilidade de uma participação afetiva denominada simpatia, que é a unificação afetiva que motiva a ação para um cuidado do outro. E nesse sentido, o filósofo, o Max Scheler, ele apresenta o ser humano em 3 níveis de evolução. No mais baixo encontra-se os valores sensoriais, no intermediário, que prefere valores afetivos vinculados às emoções, e no nível espiritual, né, o mais elevado, que preserva os valores que é do espiritual e sagrado, conforme nós vamos ver agora. Então existem vários valores que constituem a ação do indivíduo, né? Os valores, eles não estão sozinhos. O ser humano não é um vazio, né, que pratica as coisas. Então toda a ação, ela tem uma deliberação, ou seja, o que seria essa deliberação? Uma reflexão para que então aquele movimento, aquela ação vai surtir um efeito. Então os valores, como colocado, né, o topo é o supremo, ele coloca no 3º nível, ali já no meio os valores intermediários, e no baixo, né, são as questões vitais, as questões úteis do dia, a gente pode assim dizer, do dia a dia, em termos práticos da ação. Ali, lógico e estético, né, éticos ou morais e religiosos. E assim o ser humano ele vai constituindo as suas ações. Então o Max Scheler traz essa dimensão juntamente, né, em paralelo com a reflexão da empatia da Edith Stein, né, essa empatia prática de realmente tomar um posicionamento e assumir o seu lugar na lógica desse relacionamento. E o Max Scheler vai analisar que essa simpatia, o que vai nos levar a ser simpáticos, essa, por assim podemos chamar de energia, ela carrega valores, né? A própria existência já carrega um valor, e cada um tem o seu, na sua forma única de manifestar a consciência. E mediante toda essa reflexão, né, trazendo esse cuidado. A finalidade de tudo isso é o cuidado. Se não houver o cuidado, os valores eles são vazios. Se não houver uma responsabilidade perante o próximo,
tudo aquilo que nós fazemos é vazio de sentido. E se vazio de sentido, corremos o risco de, ao invés de construir, ao invés de agregar, nós corremos o risco, né, de realmente atrapalhar a existência do próximo. Fica o convite para conferirem os episódios anteriores. Episódio 2 é um episódio sobre a simpatia, a questão da empatia, e até o episódio 5.